Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 26 de abril de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 35 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada, ou estaria localizada também na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, o seu livro segundo, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item é o de número 4, Influência do Organismo. A questão é de número 367. Todo mundo lá? Muito bem. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, não há uma identificação, nem há como identificar-se com o corpo, porque um tem a natureza espiritual, o outro tem uma natureza material. E como o espírito conserva suas qualidades da natureza espiritual, não tem como haver essa identificação. Não há, nunca vai haver identificação do espírito com a matéria. Espírito é espírito e matéria é matéria. É por isso que ele precisa do perispírito. Ele precisa do perispírito por essa razão. Todos os espíritos, indistintamente, inclusive os mais evoluídos, os espíritos puros, têm perispírito. Por quê? Porque eles utilizam esse corpo, chamado corpo espiritual, que na realidade não é um corpo, não tem nada a ver com o nosso corpo, é chamado de corpo espiritual para o bom entendimento. Eles se utilizam dessa ferramenta para agir sobre a matéria. Sem este corpo espiritual, o perispírito, eles não conseguiriam agir sobre a matéria, porque não tem similitude entre o espírito e matéria. Eles precisam desse elemento intermediário, que são os fluidos perispirituais, para poder agir sobre a matéria. Então não há identificação entre corpo e matéria, são coisas distintíssimas, não é? Aliás, existem dois elementos gerais, o elemento espiritual e o elemento material. A gente já aprendeu isso, já estudamos isso anteriormente, né? São dois elementos distintos. O elemento espiritual dá origem ao espírito, que por um processo que a gente desconhece, acaba se individualizando e tornando-se um espírito. E o elemento material, pela ação da inteligência do espírito, acaba se modificando até chegar no ponto em que nós conhecemos hoje em dia, que nada mais é que a modificação do elemento espiritual, né? Do fluido cósmico universal. Muito bem. Questão de número 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo? Essa pergunta é de fácil resposta, né? Mas vamos ver o que os espíritos superiores responderam. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então não há como o espírito exercer as suas faculdades na sua plenitude. Há espíritos muito inteligentes encarnados em um corpo que não lhe permite sequer a manifestação da inteligência. A fala, não ouvem, outros não conseguem se locomover com facilidade devido à experiência pela qual tem que passar aqui na matéria. Então não há como o espírito exercer as suas faculdades na sua plenitude. Ele está tolhido, ele está cerceado, limitado pelos órgãos que lhe dão ou não essa liberdade. Então, aqui, nós somos privilegiados porque temos a inteligência, podemos utilizá-la na medida das nossas possibilidades, das nossas necessidades como espírito, temos uma facilidade de locomoção, embora
em relação aos espíritos, nós praticamente nos rastejamos. Enfim, temos tudo aquilo que nós, tanta liberdade quanto é possível a um espírito ter como encarnados. Mas há encarnados que não têm, efetivamente, quase que liberdade nenhuma, não é? Não consegue manifestar a sua inteligência, não consegue manifestar a sua vontade, a não ser por uma convivência prolongada com esse espírito, num corpo deficitário, que as pessoas aprendem a entender aquilo que ela está tentando manifestar, a sua vontade, os seus desejos, a sua inteligência. Eu conheci uma pessoa assim, e era uma pessoa linda mesmo, não conseguia falar, não conseguia se locomover, não fazia nada, mas era uma pessoa linda. Se chegava perto dela, ela sorria, você percebia que por trás daquele corpo, e a gente, como tem conhecimento do doutrina espírita, sabe o que está por trás daquele corpo, não é? Não tem nada a ver com o corpo, é o espírito que está ali por trás, né? Era uma pessoa muito bonita, sob todos os aspectos. E ela adorava aquele programa que havia em São Paulo, chamado José Bétio. Ela, quando iniciava o programa, colocava lá no Zé Bétio, e ela ficava o tempo todo escutando o programa do Zé Bétio, e ela ria no momento que tinha que rir, e ficava séria no momento que tinha que ficar séria. E um dia a mãe foi lá no Zé Bétio, na emissora, e falou para o Zé Bétio, contou a história dela e tal, e um determinado dia lá, o Zé Bétio citou o nome dela no programa. Ela ficou felicíssima, ela ria, esperneava, ela manifestava a sua alegria de todas as formas que aquele corpo permitia. Então, as faculdades do espírito são sempre tolhidas, né? Mesmo nós que manifestamos, temos a condição de manifestar a nossa inteligência e tudo mais, temos os conhecimentos do passado, a nossa inteligência, muitas vezes, tolhida por esse corpo. Nós não conseguimos manifestar toda a nossa inteligência, não conseguimos manifestar todo o nosso conhecimento, muitas vezes nos falta palavras para nos expressar, não é? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma determinada experiência, na qual o espírito precisa conquistar valores que ele não tinha ou não tem, e precisa adquirir. Por isso que, de certa forma, ele tem aí tolhido alguma de suas faculdades com esse propósito. Não tem punição nenhuma nisso, não. Ele mesmo pede isso. Eu não posso manifestar toda a minha inteligência, eu não posso manifestar todo o meu conhecimento, porque eu preciso adquirir, por exemplo, humildade, que ele não tem, né? E assim sucessivamente. Outras qualidades que ele precisa adquirir, ele adquire dessa forma. Questão de número 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Olha a resposta dos espíritos. Sim, e bastante opaco. O que corrobora tudo aquilo que eu acabei falando, né, a respeito desse assunto. Né? Realmente o espírito ele é tolhido por necessidade evolutiva das suas faculdades, da sua inteligência, do seu conhecimento e etc. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Questão de número 369. Pergunta de Kardec. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Traduzindo, acho que todos entenderam, mas traduzindo aí para ficar mais claro, né, o espírito se manifesta de conformidade com o corpo que ele tem. Ele pede lá um corpo com a limitação mental, ele vai manifestar a sua inteligência até o ponto que ele pode. Ou não vai manifestar inteligência nenhuma. Simplesmente ele vai se comunicar
com os olhos, pelo sorriso, pelos meneios do corpo, de alguma maneira, mas nunca pela inteligência direta como nós ou tentamos nos comunicar. Né? Nos comunicamos ou tentamos nos comunicar. Então ele está sempre tolhido pelos seus órgãos, pelos órgãos que ele pediu para reencarnar. Questão de número 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Aquilo que ele ganhou em outras encarnações, o conhecimento, nunca vai lhe ser retirado. Ele é conquista dele. Ele chegou até ali com aquelas conquistas e ponto. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Se ele tem condição, se ele pode manifestar essa inteligência, se ele tem o direito de manifestá-las, ele vai receber um corpo à altura da sua inteligência, do seu desenvolvimento e do seu conhecimento. Nós vemos histórias de espíritos que encarnaram há 100, 200, 500, 400, 500 anos atrás, que manifestaram essa inteligência de forma clara, inclusive contrariando os princípios científicos, princípios filosóficos da sua época. Eram homens que estavam à frente da sua época. Por quê? Porque tinham inteligência acima e à frente da sua época. Não é? Então, não são os órgãos que são condicionados, que condicionam, né? Mas, assim, o espírito que é condicionado ou condiciona os órgãos. Não é? Questão de número 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos no exercício dessas faculdades. Pode entravar mais e pode entravar menos, pode cercear mais ou menos essa liberdade, dependendo da necessidade evolutiva de cada um. Né? Ele tem uma determinada necessidade evolutiva, ele pede um corpo que lhe cercie essa liberdade, porque ele precisa que seja cerceada a liberdade, ele precisa, porque se ele puder manifestar todo o seu potencial, ele vai voltar ao que era, ao que fazia antigamente. Soberba, orgulho, prepotência, vaidade, o que não é apropriado para aquilo que ele precisa desenvolver como espírito. Então ele pede esse cerceamento, ele pede para ser cerceado, né? E ele é limitado nas suas qualidades. Kardec acrescenta a seguinte explicação. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições e, se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. O homem, no seu atraso da compreensão, do entendimento das verdades espirituais, ainda entende que as manifestações de homens inteligentes se dá devido a um cérebro mais desenvolvido que o dos outros. Se preserva até hoje o cérebro de Albert Einstein, com o propósito de estudá-lo mais para frente, quando houver possibilidade, entende a medicina
oficial, a medicina acadêmica, que ali está a inteligência. Quando nós já sabemos desde 1857 que a inteligência não está no cérebro. O cérebro está para o espírito, assim como o motor está para o carro. É um instrumento utilizado pelo espírito para fazer manifestar a sua inteligência, não o contrário. Ele não depende daquilo para ser inteligente. Ele depende da qualidade daquela ferramenta. Ele depende da qualidade daquele órgão. Mais qualidade, mais facilidade para a manifestação da inteligência. Menos qualidade, repito, por necessidade evolutiva, menos condição de manifestar aquela inteligência. Nós poderíamos ter, ao tempo de Albert Einstein, homens 2 vezes mais inteligentes que ele, encarnados, mas que não tinham órgãos apropriados para manifestar aquela inteligência. E ele, por mérito, evidentemente, que nada é por acaso, tinha esta condição, né? E que os últimos dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Qualidades morais são inerentes ao espírito e não ao corpo. Não tem absolutamente nada a ver com o corpo. Muita gente confunde beleza com bondade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente muito feia e muito bondosa. E tem gente muito bonita que não tem qualidade moral nenhuma. São acéfalas, a verdade é essa. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado da natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado. E não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitia, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos, pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, e é o vício da embriaguez que produz esses sinais? Pergunta ele. Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Quer dizer, o bêbado, ele parece um bêbado, ele tem a fisionomia de um bêbado, porque ele bebe. Tem nada a ver com o corpo, né? Ele imprime no corpo aquela aparência por conta disso. Né? Item de número 5. Restou alguma dúvida a respeito disso que nós conversamos? Muito bem. Deixa eu ver se a Isabel perguntou alguma coisa aqui. Legal, Isabel, nós também estamos com você. Item de número 5. Idiotismo e loucura. Pergunta de número 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Para muita gente neste mundo, especialmente para os materialistas, tem. Quantos não foram assassinados no nazismo, no comunismo, no socialismo de muitos déspotas aí do mundo por serem assim? Porque eram consideradas pessoas que não tinham nem direito de viver. Eram pessoas inúteis. Inúteis, simplesmente inúteis, não serviam para nada. Muitos deles foram assassinados por conta disso. E eles respondem não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Ele apenas não tem um instrumento, só isso, nada mais. Apenas isso. É como um homem que está fazendo uma palestra e o microfone queima. Como é que ele vai falar? Não tem como se manifestar. Ele não tem como manifestar sua palavra.
É a mesma coisa. O sujeito que encarna num corpo de um idiota, ele simplesmente está com aquele órgão queimado, deficitário, e não consegue manifestar sua inteligência. E ele pediu por aquilo. Ele precisava passar por aquela experiência, por alguma razão. A gente só saberia responder com a qualidade necessária, com a eloquência e com a racionalidade necessária, se nós tivéssemos acesso às encarnações pregressas daquele espírito. E ali estaria o motivo pelo qual ele pediu aquela encarnação. Né? Mas nós, como nós sabemos que Deus é justo, misericordioso e bom, nós não podemos duvidar disso, em hipótese alguma. A misericórdia dele se manifesta, inclusive, através disso. Que ele dá ao espírito a oportunidade, não é, de encarnar numa situação como aquela, para poder resgatar, vamos dizer assim, através daquela situação, as faltas do passado, os equívocos cometidos no passado. Questão de número 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? A resposta são os espíritos em punição, que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. E como a gente sabe, não é punição, porque não é imposto. É uma situação pedida pelo espírito. O espírito, para encarnar desse jeito, ele precisa ter condição para isso. Porque senão não haveria proveito. Né? Muita gente pode dizer assim, pô, está fazendo uma afirmação sem saber daquilo que está afirmando. Não, raciocinem. Que proveito teria para alguém que não entendesse o porquê daquela situação? Nenhum. O sofrimento, ele só é útil para aquele que entende por que está sofrendo. E o homem sempre intui isso. A minha mãe sempre falava assim, que mal eu fiz a Deus. Era sempre essa maneira dela se manifestar. Não é? Então, é assim mesmo. O espírito pede aquelas situações. Os entraves da vida, não é? Os problemas, as dificuldades. E quando não, a idiotia. Por que não? Se ele tem problemas de outras encarnações, problemas graves, aonde ele matou, aonde ele oprimiu, aonde ele humilhou, aonde ele foi um déspota, ou do lar, ou da sociedade, não é? aonde ele se utilizou de crueldade para manter-se no poder, por exemplo, ele vai pedir uma situação como aquela, não é? Porque ele viveu um tempo em estado de erraticidade e entendeu esta necessidade, refletiu, teve, muitas vezes, são 100, 200, 300, 1000 anos refletindo a esse respeito, até chegar ao ponto do entendimento, para depois pedir uma encarnação como essa. Então, quem encarna numa situação como essa não é qualquer um. Não é aquele que não entende por que está encarnado assim. Ao contrário, ele entende perfeitamente que ele está encarnado daquela forma por necessidade evolutiva. E ele, como espírito, agradece aquela situação. Ele agradece pela oportunidade. Não é? Assim como nós, que temos todas as aptidões, podemos nos manifestar livremente, raciocinar com liberdade, temos clareza de raciocínio, liberdade para nos locomover, etc., temos que agradecer pela vida que temos, independentemente das dificuldades, independentemente. É sempre uma grande, valiosa oportunidade. Sem dúvida. Eu não estou aqui com a Revista Espírita de 1866,
Mas se não me falha a memória, eu não vou lembrar o título dessa, eu li anteontem essa matéria, Revista Espírita de 1866, é a penúltima matéria de maio, se não me falha a memória, onde ele explica como é a ação das leis de Deus através dos espíritos. Nada, absolutamente nada é por acaso. Nada, não existe nada que nós possamos incluir ou atribuir ao acaso. Então, um AVC, por exemplo, como você citou, ele pode ser causado por negligência do espírito, por negligência do encarnado. O que acontece com muita gente. Eu vejo muita gente aí, conheci casos na família de pessoas que tomavam remédio com álcool. Então, são pessoas que negligenciam a sua saúde. Não se alimentavam bem, tomavam remédio com álcool, muito café, enfim, abusavam de todas as maneiras. E chega um momento em que a pessoa acaba tendo uma reação do corpo por conta disso. Não é? E há casos, eu conheci um caso, por exemplo, numa cidade perto de Adamantina, aqui na Alta Paulista. Meu primo mora em Adamantina, ele foi vender um seguro, ele é agente de seguro de automóveis, caminhões e tal, ele foi vender um seguro para o senhor, para uma família de japoneses, e eu estava junto com ele, fui passear junto com ele e tal, e nós entramos naquela casa, e tinha um senhor, ele realmente tinha tido um derrame, né? Mas eles são tão pertinazes, tão decididos a vencer as suas dificuldades, que esse japonês, com toda a limitação que ele tinha, ele dirigia a caminhonete dele, ele ia trabalhar, ia para a roça. Falei, mas como é que pode, Luiz? Ele falou, ele fez na caminhonete, ele pendurou uma mola no teto da caminhonete, e ele enfiava a mão num suporte que ele fez, e ele descia. Ele tinha força para fazer esse movimento, ele não tinha força para fazer isso. Então ele descia a mão, pegava no volante e dirigia o carro. Né? Olha o que é. Esses percalços da vida, esses acontecimentos da vida, eles servem exatamente para mostrar para o espírito o que ele pode, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Né? Então, nada é fortuito, nada é por acaso. Né? Tudo que ocorre na nossa vida é sempre fruto da vontade e das leis do Criador, que exerce a sua vontade através delas. São leis imutáveis, são leis perenes, que não mudam e que, por isso, dão equilíbrio ao próprio universo. Né? Então, é preciso nós entendermos dessa forma. Não existe nada de fortuito. Leia essa lição, porque ela é muito instrutiva. Realmente, eu fiquei, assim, como eu tive casos na minha vida, dos espíritos interferirem, depois eu fiquei sabendo que houve interferência deles, né, interferirem para me manterem numa cidade, simulando um defeito no carro, e depois o carro não tinha defeito nenhum, aí eu pude viajar normalmente, e depois eu fiquei sabendo por um espírito que houve interferência dos espíritos, que a rodovia não estava livre, havia o perigo de um acidente. Né? Então, olha como as coisas acontecem. E ele diz nessa lição que muitas vezes a interferência dos espíritos, interferência no bom sentido, entre aspas, a ação dos espíritos sobre a nossa vida, ela é uma coisa tão natural, eles fazem de maneira tão natural para que o espírito não perceba, o encarnado não perceba. Por quê? Para que não se interfira no seu livre-arbítrio. Para que se mantenha o seu livre-arbítrio. Muita gente atribui, graças a Deus, Deus foi bom comigo, eu me livrei deste mal. Eu podia estar morto nesse momento. Né? Muita gente atribui, outros atribuem ao acaso. Decisão do espírito. Não é isso? Aquele que atribuiu ao acaso, ele precisa fazer um progresso ainda nesse sentido. E aquele que atribuiu a Deus, ele está enunciando uma verdade muito maior do que ele imagina. Porque realmente houve a intervenção divina no sentido de livrá-lo, naquele momento, daquele perigo.
Né? É muito instrutiva essa lição, sabe? Muito instrutiva, muito esclarecedora. Muito esclarecedora. Eu já tinha lido a Revista Espírita pelo menos 2 vezes, essa revista de 1866, 3 vezes, né? E não tinha me apercebido disso. Olha quanto a gente aprende, né, com a doutrina espírita, sempre que a gente relê alguma coisa e dá a devida atenção àquilo, a gente sempre aprende alguma coisa de útil, de instrutivo, de esclarecedor. Né? Muito bem. Nós estamos na 372A, é isso? É A, né? É, isso mesmo. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Resposta: jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. E realmente eles não disseram isso até agora mesmo. Né? Eles a exercem e muito grande sobre a manifestação das faculdades do espírito. Mas não produzem as faculdades. É distinto uma coisa da outra. Uma coisa é a interferência que os órgãos materiais, os órgãos do corpo físico exercem sobre o espírito, a limitação exercida por esses órgãos. Outra coisa são essas faculdades. Elas existem e não vão deixar de existir por conta disso. Só não é permitido que o espírito encarnado as manifeste. Apenas isso. Elas estão lá, perenes. É propriedade do espírito. É qualidade dele. Ele adquiriu aquilo através do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, dos estudos que ele fez ao longo das suas encarnações, etc. Não é? Apenas ele está temporariamente limitado a não exercê-las em função das suas necessidades de progresso. Esta é a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará uma boa música. O que não o impede de ser bom músico. Olha a comparação deles. Né? Muito simples a comparação e verdadeira. Ele não deixa de ser um bom músico. Ele não deixa de ser um espírito inteligente, que adquiriu muito conhecimento ao longo das encarnações. Apenas ele não tem um bom instrumento. Apenas isso. O instrumento é defeituoso. Né? E Kardec acrescenta a seguinte explicação. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Evidente. Acabei de citar o caso japonês. Um obstáculo material, ele foi lá com a sua determinação, com a sua vontade, com o seu desejo de alterar aquela situação e superou. Né? Agora, no caso patológico, não tem como superar. Porque a doença limita. Não tem maneira através da qual o espírito, com a sua determinação, com a sua vontade, possa exercer alguma mudança nessa situação. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Não, olha, uma coisa que precisa ser ressaltada aqui é o seguinte: não existe espírito louco, nem existe espírito idiota, não existe espírito doente, não existe espírito canceroso. Tudo isso é inerente à matéria e não ao espírito. O espírito está temporariamente louco, temporariamente idiota, temporariamente canceroso, mas o espírito nunca é doente. Ele passa por essas experiências com o propósito de progredir espiritualmente, moral e intelectualmente. Mas ele não é apenas isso. É inerente à matéria, não ao espírito. Todos os problemas que nós vivenciamos aqui na matéria são inerentes à matéria. São coisas que incidem sobre o corpo material e, naturalmente, aquilo acaba reverberando no espírito. Não é isso? Porque esse é o propósito mesmo, para ensiná-lo, de alguma maneira. Ou ele tem que ser mais humilde, ou ele tem que se dedicar mais a alguma coisa, ou ele tem que aprender a trabalhar, indolente. Alguma coisa ele está aprendendo ali. É sempre um sinal de que algo não está bem. A dor é sempre um sinal disso.
E ele tem que procurar meios de solucionar, para poder progredir. Alguns se revoltam e perdem a oportunidade. Não é? Quantos homens inteligentíssimos, de uma sensibilidade, eu não vou citar o nome aqui para não lembrar da pessoa, mas um artista de uma sensibilidade extraordinária, ele viveu o auge da carreira dele na década de 70, 80, deixou um bilhete e se suicidou. Gente inteligente, gente que tem sensibilidade, não aguento mais, não suporto mais essa vida. Quer dizer, perdeu o trabalho de uma encarnação. O trabalho de uma encarnação. Sabe lá o que é isso, gente? A gente perdeu o trabalho de uma encarnação por uma estupidez, por uma falta de lógica e de confiança no Criador. Porque a pessoa, quando é um artista, um ator, uma atriz, um cantor, um poeta, uma poetisa, tem uma sensibilidade extraordinária, uma sensibilidade acima do normal, até porque desenvolve isso por conta da sua atividade. Por que não usá-la para entender melhor a vida, meu Deus? Por que não usá-la para desenvolver uma confiança irrestrita no Criador? Que é isso que nós precisamos, confiar na vida, confiar em si, confiar no Criador, amar-se. As pessoas, eu amo o meu próximo. Não ama, não. Se você não se ama, você não ama o seu próximo, coisa nenhuma. Você só pode amar o seu próximo se você se amar. O mais próximo do próximo é você mesmo. Se você não se amar, você não vai poder amar ninguém. Amando-se, você pode amar a vida e amar ao Criador. E depois estender esse amor a todas as outras coisas, a sua família, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus conhecidos, seus vizinhos, etc. Mas essa é a sequência natural das coisas. Como a pessoa pode se suicidar diante de dificuldades morais, físicas? Não tem explicação lógica para uma coisa dessa e acaba perdendo uma encarnação. Perdendo todo o trabalho de uma vida que vai ter que ser recomeçado, vai ter que ser reestruturado, vai ter que refazer aquele caminho. Porque aí que a coisa começa a ficar difícil para o espírito. Aí que começa a ser uma punição, realmente. Uma expiação. E quando você faz o primeiro ano, uma vez, tem problema. 2 vezes já começa a ficar meio chato. 3 vezes já é enfadonho. Né? Essa a comparação é exatamente a mesma. O cara cursar um curso uma vez é muito agradável, é legal, vai conhecer coisa nova, mas a segunda, a terceira vez já fica uma coisa maçante. Né? Então, assim é para o espírito que trata a vida dessa forma, que não se ama e que comete esses absurdos ao longo das suas encarnações. Né? Então, ele diz aqui, esses são os casos patológicos e, em tal estado, a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana o isenta de responsabilidade dos seus atos. Né? Então, eu fiz essa pausa aqui para dizer que não existe espírito doente. Não existe mesmo. Tá? Toda dificuldade material é inerente ao corpo, que acaba ecoando no espírito por uma necessidade evolutiva. Ele precisa daquela experiência para poder progredir. Né? Acaba mudando, ao longo de uma encarnação, acaba mudando a sua sensibilidade para melhor, acaba mudando o seu entendimento da vida para melhor, a sua maneira de ver o próximo para melhor, tudo para melhor. É sempre para melhor, nunca para pior. Né? Questão de número 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Resposta: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Né? Então, o espírito está ali vivenciando aquela experiência e, certamente, daquela experiência sempre tira alguma coisa de bom. Não tem como não tirar. Porque se ele permanece raciocinando,
refletindo, sentindo, apesar de não poder manifestar esse sentimento e tudo mais, ele vai aprender alguma coisa de alguma maneira. Né? Ele vai entender o que ele precisa entender de alguma maneira, porque nada é por acaso. Não existe nenhuma experiência humana que não tenha finalidade didática. Toda experiência humana tem a finalidade didática, sempre com o propósito de aprender alguma coisa. Por menos que se aprenda, sempre se aprende alguma coisa. Tá? Sim, sem dúvida. A moral, principalmente, né? A moral, principalmente, porque o cara, quando passa por alguma dificuldade moral, aí que o sujeito vai se dar conta. Eu até você me fez lembrar agora de um post que eu vi na internet, hoje, foi hoje, ontem, é que as paredes do hospital ouvem preces muito mais comovidas e comoventes e muito mais sinceras do que qualquer parede de igreja. E realmente é verdade, pura realidade. O sujeito, quando está ali, eu já estive em cama de hospital algumas vezes, a coisa mais gostosa do mundo, a coisa mais agradável do mundo é você receber uma visita, a visita de alguém que vem te trazer ali uma palavra de conforto, de carinho e tal, os parentes, os amigos, etc. Quer dizer, a cama de hospital faz o sujeito baixar o narizinho de alguma maneira, ou abaixa ou abaixa. Então, realmente, as dificuldades materiais e morais, elas trazem para o espírito um conhecimento que ele não adquiriria se a vida rolasse normalmente, se nada acontecesse. Porque aí a acomodação e o comodismo está a inércia, e na inércia está o bolor, vamos dizer assim, moral da vida. Né? É a zona de conforto. Ele não vai desenvolver-se como ele poderia se fosse o contrário. Né? Questão de número 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Nós comentamos isso agora há pouco, né? Embora não tivéssemos chegado nessa questão, mas olha a resposta dos espíritos. Sim, o gênio torna essas vezes uma desgraça, quando dele abusa. Quer dizer, o homem, como ele se desenvolve moral e intelectualmente, você ser considerado um cara genial numa encarnação não significa muita coisa, não. Genial de verdade, sob todos os aspectos, era Jesus de Nazaré. Esse sim, porque um espírito perfeito, e tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele ensinava e tudo que ele exemplificava era genial. Mas daqueles que são considerados gênios, né, nem sempre é realmente genial. Ele pode estar abusando das faculdades que tem, das qualidades que tem, e vai ter que arcar com essa responsabilidade em outra encarnação. Com certeza. Causa e consequência. Causa e consequência. Deu causa, vai ter a respectiva consequência. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. Quer dizer, os muito inteligentes nem sempre são moralmente evoluídos. Aliás, a nossa sociedade mostra muito bem isso, né? O homem da nossa sociedade tem uma capacidade intelectual muito grande, mas a par disso, uma indiferença moral que faz qualquer um ficar abismado. Como pode pessoas com nível de inteligência de determinadas pessoas cometerem determinados absurdos, né? E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí, resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Né? Então, eles deixam bem claro aqui que
por trás de um idiota, de um louco, de um cretino, está um espírito normal, não tem diferença nenhuma. Ele é um espírito com todas as qualidades de espírito, com todo o conhecimento que ele adquiriu antes da encarnação, só que num corpo estropiado. Não tem como manifestar aquilo, por necessidade do próprio espírito, por necessidade evolutiva. Eu sempre gosto de repetir isso para que não fique aí a sugestão de que se está dizendo aqui que Deus pune. Deus não pune ninguém, Deus ama e nem perdoa, ele ama. Pura e simplesmente. Você quer uma encarnação para ressarcir aquilo que você fez de equivocado no passado? Quero. Então você vai ter oportunidade. Não quero. Então tudo bem. Decisão é sua. Ah, não, eu quero encarnar, não quero fazer nada durante a encarnação. Eu quero ver a custa dos outros. Não, tudo bem, sem problema nenhum. Você vai ter as consequências dessa sua decisão. É assim que funciona. Não é? A decisão é sempre do espírito. O negócio do departamento de reencarnação, isso é historinha de romance que não tem nada a ver com a realidade do ensinamento dos espíritos superiores. Os espíritos superiores ensinam o quê? O espírito tem livre arbítrio, ponto. Livre arbítrio. Embora muitos aqui na Terra não acreditem e digam e falem ao contrário dessa lei do Criador, que é uma lei natural. O livre-arbítrio é uma lei de Deus. Não é uma decisão do espírito ou uma decisão das religiões. Não. Livre-arbítrio é uma lei. Deus faculta, propicia essa lei a todos os espíritos. Todos têm livre-arbítrio. A diferença é que o homem só vai utilizar bem o seu livre-arbítrio com mais desenvolvimento intelectual e moral. Se ele não tem o devido desenvolvimento, ele a usa de forma equivocada. O que acontece com isso? Causa mais sofrimento. Causa mais problema. Apenas isso. Não é? Questão de número 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? Como é que o idiota fica em seu estado de espírito? Durante o sono do corpo físico. Sono e sonho é igual à atividade do espírito. A atividade do espírito, que não tem nada a ver com o encarnado. O encarnado ele pode ter a condição que o que for, física eu estou falando, né? Mas a partir do momento em que ele relaxa os músculos, ele vai se desligando do seu corpo físico e vai entrando num estado muito semelhante àqueles que estão sem corpo físico, desencarnados. Então, nesse estado, o estado de espírito, ele pergunta, tem consciência do seu estado mental? Resposta, sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam no seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Agora ele usa a palavra mais próximo daquilo que eu falei. Ele não fala só em punição. Ele fala em prova também. Prova por quê? Porque o espírito pode pedir, implorar a Deus por uma oportunidade como essa. Então, uma prova que ele deseja. Ele precisa daquela prova. Embora aquilo lhe cause muito, deve ser um sofrimento muito grande, não poder manifestar a sua inteligência, os seus sentimentos, aquilo que está pensando e etc. A gente não consegue ficar sem falar 5 minutos, né? Imagina o espírito ter que passar uma vida inteira sem poder manifestar as suas emoções, a sua inteligência, o seu pensamento, etc. Questão de número 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente as suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, mas, encarnado, encontra-se em condição totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perder os olhos, fica cego.
seus ouvidos, fica surdo e etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência, ou seja, a inteligência é gerada pelo espírito e não por esse órgão que está afetado. Quem gera a inteligência é o espírito, que se manifesta através desse órgão. Então, eu vou ler novamente. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. É fácil te será compreender que o espírito, só tendo então ao seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Porque há loucos e loucos. E nós temos aqui o Hospital Teresa Perlatti, que trata de pessoas com problemas mentais graves, entre outras coisas, trata também agora, não tem onde mandar viciado em droga, manda para lá, né? Já não basta as dificuldades que o hospital passa, ainda tem que aguentar mais essa. O Estado, ele quer se livrar, então manda para lá. Mas eu convivi muito tempo com essa gente. Então, existem loucos de todos os níveis. Existem aqueles que são agressivos, que não podem conviver com ninguém, que vivem pelados o dia inteiro, a noite inteira, seja frio, seja calor. E existem aqueles que são sociáveis, embora tenham dificuldades mentais graves também. Né? A gente tinha um trabalho, eu participei desse trabalho ao longo de 6 ou 7 anos, aproximadamente, onde a gente dava passe nessas pessoas. E muitas vezes eu senti minha mão ferver na cabeça de pessoas desse tipo. Ferver, a mão fervia mesmo, eu sentia como se ela estivesse fervendo. Depois eu pegava aquela água que a gente dava para eles beberem, água fluidificada, e passava na testa. A testa estava fervendo. Imagine o sofrimento de uma pessoa como essa. E era interessante, a gente na hora não percebia, mas era interessante o resultado desse trabalho, que todas as enfermeiras que se dispunham a levar os pacientes para tomar passe, todas eram unânimes em dizer que todos os pacientes, todos, indistintamente, melhoravam depois do trabalho. Olha o que é a troca fluídica, você retirar fluido malsão e depositar fluido são no lugar. Esse é o trabalho do passe. Com a ajuda dos bons espíritos, é claro. Né? A gente doa, retira fluido malsão e deposita fluido são no lugar. E eles se sentiam muito bem. Passavam a semana bem depois de receberem o passe. Então, olha como esses espíritos sofrem. Eles vêm numa condição, numa limitação muito grande e sofrem muito por causa dessa limitação. Não é brincadeira. Eu vi gente chorar e pedir para o marido, para a esposa, me tira daqui, que é muito ruim. Imagina o sofrimento dessa gente. Né? Porque eles são dopados, né? Eles dão aqueles remédios para doparem essas pessoas, e muitas vezes, muitos estão lá por problema mediúnico. Embora nós tenhamos à nossa disposição o conhecimento espírita, nós utilizamos muito pouco esse conhecimento em favor de pessoas assim, que são internadas, supondo-se que essas pessoas sejam loucas, tenham a variação mental, mas na realidade são apenas médiuns que estão obsediados, né? E sofrem muito por conta disso também. Muito bem, vamos anotar aqui a questão de número 375A para a próxima quarta-feira. Muito bem. Podemos fazer a nossa prece de encerramento? Alguma dúvida a respeito daquilo que nós conversamos? Ok, Dani. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus,
nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos desta noite, e que assim seja.